Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. É com alegria que nós acolhemos hoje o Padre Leonardo, recém-ordenado sacerdote, que vem para trazer a sua bênção sacerdotal ao nosso apostolado, trazer as graças para todos nós que estamos aqui também nas nossas lutas. E no final da Santa Missa, ele vai dar a sua bênção sacerdotal indulgenciada para cada fiel. Então, que seja bem-vindo, sempre bem-vindo no nosso apostolado, que também possa contar com o nosso auxílio e as nossas orações desde já. Senhor, como é bom estarmos aqui. Caríssimos amigos padres, caríssimos fiéis, nosso Senhor Jesus Cristo, durante a sua vida mortal, tinha a aparência de um homem como um outro homem qualquer. Aparência do chamado filho do carpinteiro. Mas nós sabemos que em nosso Senhor Jesus Cristo havia algo de mais, algo de divino. Em nosso Senhor havia uma virtude divina, uma virtude toda interior, que se manifestava vez ou outra na sua vida, através de muitos milagres, as suas palavras divinas, que atraíam multidões de todas as partes, nas cidades, mesmo nos desertos, para ouvi-lo, para buscar dele algum benefício espiritual que somente um Deus poderia dar para uma alma e mesmo para um corpo, no caso de um milagre. Mas esse mesmo Cristo, por causa da sua aparência de mortal que ele havia assumido na encarnação, por muitos ele era reputado como um homem qualquer, porque a sua divindade estava escondida sob o véu da fraqueza da carne humana, carne passível e mortal. Nosso Senhor, ele, como homem que realmente ele foi, ele estava sujeito às condições ordinárias da vida humana. Nosso Senhor tinha fome, tinha sede, estava sujeito aos cansaços, às lutas, às fugas, às perseguições, às dores e até mesmo à morte. E em tudo isso, nosso Senhor era semelhante a nós, salvo, evidentemente, no pecado e nas suas consequências. E esse, podemos dizer assim, que era o Cristo de todos os dias, na sua vida pública, antes da sua ressurreição. Um Cristo que parecia aos olhos daqueles que viam somente exteriormente um homem um tanto comum. Os seus apóstolos eram testemunhas desta humildade imensa do Filho de Deus, que se queria parecer como um homem comum. E tudo isso para nos dar lições de virtude, lições de vida, tudo isso também para nos desígnios, entrava nos desígnios da divina providência para aproveitar a nossa salvação. Mas no último ano do seu apostolado, nosso Senhor, para arrancar do coração dos discípulos o escândalo da cruz, o escândalo da paixão, nosso Senhor toma Pedro, toma Tiago e João e os leva ao alto do Monte Tabor. Os apóstolos, que até então eram homens bem perfeitos e até imperfeitos até o dia de Pentecostes, não admitiam que o Messias pudesse sofrer e morrer. A cruz para os apóstolos era um grande escândalo. Nosso Senhor, prevendo, conhecendo muito bem os seus amigos, sabendo que eles não suportariam as suas humilhações, e a sua cruz seria talvez para eles motivo de queda e de escândalo, o toma para subir ao alto do Monte Tabor. As humilhações de uma paixão voluntariamente aceita
pelo Messias, jamais perturbariam a fé dos apóstolos depois de revelar para eles um pouco da transcendente dignidade do Filho de Deus. Eles estariam mais fortalecidos, estariam com a fé mais robustecida diante dos mistérios da Sagrada Paixão. E assim, no alto do Monte Tabor, os apóstolos Pedro, Tiago e João, eles veem Cristo, a Cristo transfigurado. O poder da divindade que estava ali em Cristo, que era da pessoa de Cristo, pessoa divina, brilha através das fragilidades da humanidade que Cristo havia assumido na sua encarnação. Diz o Evangelho, a face de Cristo resplandece como o sol, as suas vestes brilham numa extrema brancura. E os apóstolos podem compreender muito bem, naquele momento, que Cristo era realmente Deus. A eles, a estes apóstolos, representantes do colégio apostólico, a eles é revelada a imensa glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são invadidos por aquela doçura, por aquela alegria, por aquela beleza da majestade do Filho de Deus, que os faz tão felizes que dizem, que São Pedro ousa dizer: Senhor, como é bom estarmos aqui, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 moradas, para não mais sairmos deste monte. Tal era a alegria e a doçura desta contemplação da majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lado de Cristo apareceram Moisés e Elias, que se entretinham com nosso Senhor Jesus Cristo e conversavam com o Divino Mestre e lhe prestavam alguma adoração, uma reverência àquele personagem que estava ali central e transfigurado, que era Cristo. Para aqueles apóstolos ali, como para qualquer judeu da época, esta imagem era bem significativa. Moisés e Elias resumiam toda a doutrina do povo de Deus, do povo hebreu. Moisés era o legislador por excelência. Elias representava os profetas, porque Elias era foi um dos maiores entre os profetas. A lei e os profetas, a Torá e os profetas estavam ali atestando que nosso Senhor Jesus Cristo era o Messias predito, era o Messias tão esperado. A lei e os profetas estavam adorando nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor podia até, então, a partir daí, ser atacado pelos fariseus, abandonado por algum dos seus discípulos, como há de acontecer na paixão, perseguido pelos sacerdotes. Mas essas personagens que estavam ali ao lado de Cristo provavam para São Pedro e para companheiros que a doutrina de Cristo respeitava a lei e estava de acordo com todos os profetas. E não somente, mas Cristo, ele era o cumprimento da lei e dos profetas, era a coroação, a plenitude da lei e a plenitude das profecias. E cumpria ali as profecias. E se não bastasse todo esse quadro maravilhoso que se desenrolava diante dos apóstolos, para coroar os testemunhos da divindade do Salvador, se ouve ainda a voz do Pai eterno, que proclama a filiação divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí o meu Filho muito amado. Este que se transfigura diante dos apóstolos é Deus da mesma divindade do Pai, é Deus como Deus. E ainda indica Cristo como o caminho necessário para a salvação. Eis aí o meu Filho muito amado, ouvi-o, escutai-o. Esse mistério da transfiguração de nosso Senhor, que tranquilizou a fé dos apóstolos, que robusteceu a fé dos apóstolos, se operou também por causa de nós.
Os discípulos escolhidos ali, Pedro, Tiago e João, representam toda a igreja, resumem todos os apóstolos e toda a igreja. São representantes ali de todos nós diante da transfiguração de nosso Senhor, dessa revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É para nós também, é para todos nós que nosso Senhor, Ele proclama a sua divindade. É para nós que Ele ostenta as verdades sobre a sua pessoa e as verdades como que são condições de salvação para todos nós. É o Filho muito amado de Deus que nós devemos ouvir como condição para a nossa salvação. E nisto consiste a vida eterna, vai dizer o próprio Cristo no Evangelho, nisto consiste a vida eterna, em que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu enviado Jesus Cristo. É a nós todos que se dirige esta voz do Pai, que proclama a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e que ordena que nós escutemos a sua voz. É para nós que nosso Senhor se transfigura neste dia para aumentar a nossa fé, pelo bem da nossa salvação. A oração da missa desta festa, que é uma bela oração bem composta pela tradição da igreja, ela resume muito bem os ensinamentos que nos traz o mistério da transfiguração do Senhor. Assim como foi para os apóstolos, também para nós a transfiguração ela vem para afirmar e confirmar a nossa fé. Nos diz a oração da missa: ó Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso unigênito confirmastes os mistérios da fé por meio do testemunho dos vossos profetas. Moisés e Elias testemunham que Cristo é o Filho de Deus, neste mistério da transfiguração. Testemunham para os apóstolos e para nós que a sua doutrina é verdadeira, que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias esperado, que Ele é Deus como Deus, apesar das próximas humilhações da sua paixão. E com a fé fortalecida por tais testemunhos, nosso Senhor quer também que nós proclamemos a sua divindade, que nós tenhamos fé firme na sua divindade. Ele é Deus e Ele tudo pode para a nossa salvação. E que nós tenhamos uma fé viva nele, uma fé operante, uma fé profunda, uma fé transformadora, uma fé imune a qualquer ataque dos inimigos de Cristo e nossos como consequência. Nosso Senhor nos convida, por este mistério da transfiguração, a ter uma fé firme, apesar das humilhações que nós podemos passar na nossa vida enquanto cristãos, enquanto católicos. Nos ordena ter uma fé firme, apesar dos sacrifícios, apesar das blasfêmias e irreverências das quais Ele é objeto, apesar das perseguições pelas quais nós podemos passar enquanto católicos por causa das nossas boas convicções. Nosso Senhor nos pede que tenhamos uma fé firme, apesar dessa terrível paixão e crise que sofre a igreja nos dias atuais, essa crise de fé, essa crise de autoridade na qual vive a Santa Igreja Católica. Nós devemos, apesar de tudo isso, esse mistério da paixão, devemos ter fé. Fé que Cristo é verdadeiramente Deus, fé e esperança de que Ele nos dará a salvação eterna, fé e esperança de que a igreja ainda permanece como o único meio de salvação neste mundo corrompido. A fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé na sagrada providência, a fé nas suas palavras de vida eterna vão nos ajudar a permanecer fiéis e nunca nos envergonhar de nosso Senhor Jesus Cristo durante, sobretudo, os mistérios da paixão que podem ser reproduzidos na nossa vida ou na vida da igreja. A fé e a esperança em nosso Senhor nos ajudará a passar pelos tempos difíceis da nossa vida, do mundo, da igreja, com um pouco mais de confiança, com um pouco mais de coragem.
A nossa força não está em nós mesmos, mas está em Deus, está na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração da missa continua: que pela vossa saída da nuvem luminosa, admiravelmente proclamastes a nossa adoção perfeita de filhos. A nossa adoção como filhos de Deus é significada por esta voz que saiu da nuvem divina: eis aí o meu Filho muito amado, em quem eu coloquei as minhas complacências. O Pai Eterno proclama que Jesus Cristo é verdadeiramente o seu Filho. Mas esse Filho de Deus é também o primogênito de uma multidão de irmãos, de uma nova raça eleita. Cristo é Filho de Deus por justiça e por natureza. Nós nos tornamos filhos de Deus pela graça e pela misericórdia. Nosso Senhor, Ele assumiu a nossa natureza para nos fazer semelhantes a Ele, nos fazendo participar assim da sua divindade. E assim nos tornamos com Cristo um só corpo místico, tornamos com Ele herdeiros, co-herdeiros da herança eterna, da glória do Pai. Deus, Ele nos adota como filhos em seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É uma adoção perfeita, uma adoção cheia de méritos, cheia de bênçãos e de dons para nós. Nessa adoção perfeita que Deus nos faz e nos chama de filhos seus, nos adota como filhos seus em Cristo, Deus nos cumula de muitas e muitas riquezas. São a graça santificante, os dons do Espírito Santo, os socorros diários de graças atuais para o nosso dia a dia, as virtudes infusas, as inspirações pessoais que nos faz intimamente o Espírito Santo. Tudo isso são dons de Deus para os seus filhos adotivos em Cristo. Riquezas que nos vêm do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo e que nos são aplicados concretamente por diversos meios, a partir da prática da oração, os sacramentos, o santo sacrifício da missa, a ação da Santa Igreja no mundo. Tudo isso são bens, são meios que nos aplicam os dons e as graças que nós conseguimos pela adoção perfeita de Deus para conosco. Mas como neste mundo, da nossa parte, a adoção ela não é perfeita, porque nós somos pecadores, e essa adoção deve ir aumentando, essa graça de Deus deve ir aumentando em nós cada dia mais, desde o nosso batismo até o dia da nossa morte. Essa adoção perfeita da nossa parte, nós só a conseguiremos depois de ter perseverado fielmente até o fim na graça de Deus, na fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, assim termina esta bela oração desta missa: fazei por vossa misericórdia que nos tornemos co-herdeiros do Rei da Glória e participantes um dia desta mesma glória. Esta luz, esta beleza da adoção, esta doçura que se instala aqui sobre o Monte Tabor, pertence a nós por herança, pertence à herança dos filhos de Deus. E esse mistério da transfiguração nos revela a nossa futura grandeza desta adoção que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós vamos participar da luz da sua glória um dia, com os nossos corpos glorificados à semelhança do corpo de Cristo no Tabor. Isso, evidentemente, se formos perseverantes e fiéis, se nós ressuscitarmos um dia para a ressurreição da vida eterna. Nos diz São Leão Magno que na transfiguração os membros da Igreja podem ter certeza que participarão da honra que brilhou no Divino Mestre. E São Paulo escreve aos Filipenses: nós somos cidadãos dos céus, é de lá que ansiosamente nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que ele tem de sujeitar a si toda a criatura.
E tal é o estado glorioso que nos espera, representado por Cristo no Monte Tabor. Nós esperamos com confiança em Cristo, que a providência há de nos ajudar a chegar em tal estado, nos fortalecendo nas nossas cruzes diárias. A própria mensagem do Tabor já é uma graça, já é uma esperança que nos ajuda a lutar com mais coragem nas nossas cruzes de cada dia. O caminho que nos conduz a este estado de glória beatificante nos é indicado também no Tabor, pela atitude de Moisés e pela atitude do profeta Elias, pois que eles adoram nosso Senhor Jesus Cristo como centro. E também confirmado pela voz do Pai, que diz: eis aí o meu Filho muito amado, escutai-o. Jesus Cristo, ele é o caminho. Cristo é o Verbo de Deus encarnado, ele é a voz de Deus, ele é a sabedoria eterna, é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo para dissipar as trevas do pecado e da morte, como diz também o Evangelho de São João. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o único que conduz ao Pai. Como ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também diz a Epístola aos Hebreus: muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Esta palavra de Cristo que sustenta o próprio universo, que é caminho de salvação, palavra criadora, palavra salvífica, que nós somos chamados a ouvir. Eis aí o meu Filho muito amado, ouvi-o, escutai-o. E nós devemos, para nos salvar, escutar nosso Senhor, escutar e seguir nosso Senhor atentamente, com fé, com confiança, com amor e com uma fé operante, uma fé que passa para as obras. Nosso Senhor, ele nos fala nos santos evangelhos, nós devemos escutar. Nosso Senhor, ele nos fala pela voz da igreja, nós devemos ouvir. Nosso Senhor nos fala pela vida eloquente dos santos, nos fala pelo direcionamento dos pastores, nos fala pelos mais diversos acontecimentos da nossa vida, nos fala através das nossas provações, nos fala através das cruzes diárias, nos fala através das inspirações íntimas que o Espírito Santo nos faz no silêncio da nossa oração, e nós devemos estar preparados a ouvir e a seguir nosso Senhor. Eis aí o meu Filho muito amado, ouvi-o. Devemos saber distinguir em tudo isso o Filho amado de Deus e seguir, ouvi-lo e seguir os seus caminhos de salvação. Mas para que nós possamos ouvir atentamente Cristo, para que nós possamos meditar devidamente as suas palavras de vida eterna, nós devemos buscar um tempo de silêncio, um tempo de oração na nossa vida. Devemos saber, às vezes, nos retirar e subir o Monte Tabor para rezar, como fez Cristo com esses 3 apóstolos. Subir ao Monte Tabor, com o objetivo de encontrar nosso Senhor, de contemplar os mistérios da sua divindade que se transfigurarão diante da nossa inteligência, diante da nossa vontade, diante dos nossos afetos, na meditação e na oração. Somente uma alma que sabe se envolver no silêncio e na paz, uma alma que prepara-se bem para a Santa Missa, uma alma que sabe fazer bem a sua ação de graças, uma alma que busca na sua oração diária realmente levar a sua alma a Cristo e colher dali coisas que sirvam para mudar a vida, mudar coisas concretas da vida. Todos nós temos que mudar algo na nossa vida. Somente através da oração e essa elevação, somente uma alma que sabe se envolver no silêncio e na paz vai saber ouvir para a sua vida as palavras do Divino Mestre e colocá-las, enfim, em prática. É no monte da oração, é no Monte Tabor que nosso Senhor se revela, se transfigura diante de nós em toda a sua beleza, toda a sua doçura, em todas as virtudes, daquilo que nós podemos praticar
daquilo que nós podemos mudar na nossa vida. E se esta alma souber subir ao Monte Tabor para ver Cristo transfigurado, ela saberá também, pouco a pouco, se transfigurar em nosso Senhor Jesus Cristo e se alimentar da beleza de Cristo e se nutrir dessa beleza, dessas virtudes que procedem da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário subir na nossa vida o Monte Tabor. E devemos não somente ouvir a Cristo com os ouvidos do corpo ou da inteligência, mas também do nosso coração. É preciso que a nossa fé ela seja prática, que se manifeste em obras dignas daquele que é chamado o Filho de Deus e dignas daqueles que são chamados filhos adotivos de Deus. E assim devemos procurar agradar sempre, ouvir e agradar sempre a Deus nos nossos mais diversos atos. E sendo nosso Senhor o único caminho, só Ele que nós devemos ouvir, só Ele que nós devemos escutar. O mundo sempre fez muito barulho, o mundo faz muito barulho em dissonâncias cada vez mais grotescas nos nossos tempos. E apesar das tentações, apesar das provações, das perseguições, dos sofrimentos, nós não podemos ouvir a voz do demônio, apesar do barulho do mundo, que só quer a nossa perdição. Nós não podemos ouvir as sugestões do mundo com as suas máximas enganosas, com seus vícios travestidos de virtudes, com seus falsos preceitos. Nós não podemos ouvir a voz das nossas paixões desordenadas, que só saberão perturbar ainda mais a nossa alma. Devemos ouvir a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho. Eis aí o meu Filho muito amado, ouvi-o. Queres ter esta beleza do Cristo transfigurado? Ouvi a nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos ouvir somente a voz de Cristo, devemos seguir somente os preceitos de Cristo, devemos imitar somente as virtudes de Cristo. A luz da doutrina e a voz de Cristo nos ajudarão a compreender que as verdadeiras alegrias, a felicidade mais duradoura, as reais consolações são aquelas que nós encontramos em Cristo, no seu conhecimento, no seu amor e no seu serviço, e assim nós cumpriremos a nossa finalidade, e nisso estará o nosso verdadeiro bem. E assim, buscando ouvir a voz de Cristo, buscando contemplar Cristo, a alma saberá dizer, como fez São Pedro no Monte Tabor: Senhor, como é bom estar aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos. Senhor, como é bom estar aqui. Como é bom estar na companhia de Cristo, como é bom estar a ouvir as palavras de Cristo, como é bom praticar as virtudes de Cristo, porque isso me dá certeza do meu verdadeiro bem e da salvação eterna. E essa certeza que nós carregaremos em toda a nossa vida, mesmo em meio às tribulações, se nós ouvirmos a voz de Cristo. Como diz também São Paulo aos Romanos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. E ouvindo a voz de Cristo, transfigurados na glória de Cristo, na graça de Cristo, nós passaremos como nada, com grande virtude por estas tribulações da nossa vida. Feliz então da alma que sabe escutar atentamente a Cristo, que escuta tão somente a Cristo, que o escuta sempre de forma atenta, sem duvidar das palavras de Cristo, que são palavras de vida eterna, sem se deixar abalar pelas blasfêmias e pelas perseguições dos inimigos de Cristo, sem se deixar vencer pelas tentações, sem se deixar abater pelas mais diversas provações da vida. Feliz da alma que sabe escutar a voz de Cristo, saberá também dizer: Senhor, como é bom estarmos aqui na vossa companhia. Eu sou feliz por estar em vossa companhia. E mesmo através de todas as dificuldades que a alma cristã pode passar nessa vida, buscando ser fiel a esta voz que ressoa de Cristo, o Espírito Santo, ele vai realizando no seu interior um trabalho todo íntimo de purificação, de fortalecimento, de crescimento das virtudes, e essa alma,
é conduzida pouco a pouco a uma verdadeira transformação em nosso Senhor Jesus Cristo, e ela é restaurada e aumentada em nós esta semelhança com o Filho de Deus. Mas é preciso, da nossa parte, começar a ouvir e a ouvir atentamente na nossa vida a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí o meu Filho muito amado, em quem eu coloquei as minhas complacências, escutai-o. E assim se opera, já aqui na terra, a nossa transfiguração pessoal em nosso Senhor Jesus Cristo. Pouco a pouco, lentamente, intimamente, até chegar aquele dia tão almejado em que nós seremos totalmente transfigurados na luz da sua glória. Pouco a pouco nós somos transformados pelo Espírito Santo para sermos cada vez mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos então meditar bem esse mistério que hoje a igreja celebra e pedir a graça de praticar os bens que este mistério nos indica. O padre Leonardo, que hoje inicia a sua missão sacerdotal, ele poderá tirar desta imagem da transfiguração, essa imagem do mistério da transfiguração do Senhor, tudo aquilo que pode e que deve fazer um sacerdote católico no seu ministério. O sacerdote deve buscar as elevações do Monte Tabor pela vida de oração pessoal, pedindo a Deus graças pelo seu sacerdócio, graças para o seu apostolado, e também rezar pelas pessoas que lhe são confiadas. A primeira função do sacerdote é a oração. A oração é oração por si, pelo apostolado, pelas pessoas que são confiadas, pelos fiéis. Assim, também, com o seu exemplo, sobretudo, ele deve ensinar também os fiéis o caminho do Tabor, apontar o caminho do Tabor, que é o caminho da vida de oração, direcioná-los pela vida de oração, exortá-los oportunamente, de forma importunamente também, a ter vida de oração. É necessário rezar todos os dias se nós queremos ter uma vida espiritual elevada, uma vida espiritual frutificante. O padre deve, exortar os fiéis a esta prática necessária de subir ao Tabor e exortar de forma incansável. O padre deve seguir o exemplo do grande Moisés, sendo paciente com aqueles que estão atravessando consigo o deserto do mundo, suportando as cargas alheias com muita caridade, conduzindo todos para a terra prometida, que é o céu, a terra da vida eterna. O padre deve ser intrépido como o profeta Elias na condenação dos erros, no anúncio do reino de Deus, na exortação à penitência e à conversão, e buscando ele mesmo fazer penitência da sua parte para elevar a Deus as suas preces pelo povo fiel. E como Elias e Moisés, ele deve apontar somente a nosso Senhor Jesus Cristo. Deve colocar Cristo como centro de todas as coisas, da sua vida, do seu apostolado. Deve direcionar os fiéis para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve fazer ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve indicar sempre, ele mesmo imitar as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua voz só pode ressoar a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, a mesmíssima doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e nada mais. O padre não está aqui para pregar a si mesmo, mas para pregar e para apontar para nosso Senhor Jesus Cristo. O padre deve buscar, enfim, através do seu ministério, apesar de muitos defeitos seus, de muitas misérias suas, buscar a sua própria transfiguração em nosso Senhor Jesus Cristo, para poder dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É verdade que muito já se faz em pessoa de Cristo, como a Santa Missa, como o Santo Sacrifício da Missa, ou ainda quando dá a absolvição do confessionário, ele faz na pessoa de Cristo, mas deve se transfigurar ainda mais na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e buscar os meios que coloca em suas mãos a Santa Igreja Católica para transfigurar não só assim, mas buscar a transfiguração de cada alma que lhe for confiada pela providência, para que sejam cada vez mais semelhantes a nosso Senhor
Jesus Cristo. O padre, enfim, deverá saber dizer no seu ministério sacerdotal esta mesma frase de São Pedro, dita no Tabor: Senhor, como é bom estarmos aqui. Senhor, como é bom ser sacerdote vosso. Como é bom exercer esta missão sacerdotal. Como é bom participar do sacerdócio de Cristo. E se pode dizer isso não por causa das honras que o padre recebe, por causa do seu estado, não por causa da gratidão dos fiéis, não por causa das amizades que se constituem ou dos laços afetivos e familiares, ainda que tudo isso seja legítimo, tudo isso é glória do mundo na vida do padre. Faz parte, mas é glória do mundo, é passageiro, não é o principal. O padre saberá dizer: Senhor, como é bom estarmos aqui. Ele saberá entender a doçura de estar aqui nesta missão por causa das consolações que procedem do bem que ele pode fazer a cada alma em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo as almas que são mais necessitadas do auxílio do Padre. E ainda, como é bom estarmos aqui pela consolação de celebrar essa Santa Missa, este rito de sempre, tão digno culto a Deus, tão digna renovação do Calvário, enfeitada e estabelecida por séculos de tradição da Igreja. De fato, quando nós subimos ao altar da missa, e nessa missa especificamente, tão bela, tão alta, tão superior, o Padre saberá dizer: neste novo Calvário, ó meu Deus, Senhor, como é bom estarmos aqui, como é bom estar no altar da missa. E este novo Calvário do altar da missa, para o Padre, mais parece um Monte Tabor, de tanta beleza, de tanta consolação, de tanta glória que ali se pode retirar. Que então, caríssimo Padre, o seu sacerdócio seja impregnado das belezas do Monte Tabor, que o ajudarão a enfrentar muitas cruzes, muitas provações, tentações, perseguições, o abandono, o desânimo e as demais dificuldades que a divina providência permite aos padres ter neste estado, seguindo Cristo no Calvário. São tantas dificuldades que nos vêm do mundo, que nos vêm do demônio, que vêm dos próprios amigos, que vêm dos inimigos, que vêm da própria carne, que vêm das angústias da alma, que vêm dos homens mundanos, que vêm dos próprios fiéis e, pasme, que vêm ainda da própria hierarquia da Igreja, com essas perseguições que se sofrem por causa da Santa Missa e da missa de sempre. Mas, em tudo isso, saber ter coragem, saber ter muita fé, saber ter muita confiança, com esses olhos fixados no mistério do Monte Tabor, nesse Cristo transfigurado que nos aponta para a glória futura, lembrando que não saberemos nunca o peso da glória que nos está reservado pelo bom sofrimento suportado em união com nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor bom Jesus abençoe o teu sacerdócio, coragem, possa contar com as nossas orações e rezes também pelo nosso apostolado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.